Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! Manifestação autorizada pela Constituição, manifestação pacífica e democrática, ao contrário do exemplo falacioso, com todo o respeito, que o Dr. Zé Eduardo trouxe aqui, de uma pessoa apontando uma arma para outra. Como que você quer comparar uma coação por meio de arma de fogo com pessoas protestando pacificamente por pautas democráticas que necessariamente passam pelo Congresso, quais sejam impeachment do presidente da República, impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal? Onde está a arma de fogo aqui, Zé? Ao determinar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dobrou a aposta contra o presidente norte-americano Donald Trump. Desde a imposição da Lei Magnitsky, o ministro tem minimizado as sanções por entender que os efeitos práticos seriam pequenos. O mantra de Moraes tem sido o de vida normal, inclusive no que diz respeito aos trabalhos no Supremo. Segundo apurou a analista Luísa Martins, na avaliação do entorno do ministro, a decisão da prisão domiciliar é prova disso. Alexandre de Moraes já havia dito a auxiliares que a aplicação da Lei Magnitsky e a suspensão dos vistos dos Estados Unidos não seriam capazes de interferir na ação penal do plano de golpe, que tem Bolsonaro como réu. Vamos ao debate. Zé, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro afetará a relação com os Estados Unidos? Antes, pegando uma rebarba no debate anterior, eu resgatei aqui a fala de Jair Bolsonaro e dou um exemplo aos senhores telespectadores e telespectadoras. Imagine que alguém esteja com uma arma apontando para alguém e diga: assina esse cheque. E alguém passa e fala: boa, vai firme, lute por nós. Ele está incentivando o ato de coação ou não? Ele não é um copartícipe desse incentivo do ato que coage? Bem, o que disse Jair Bolsonaro numa das suas falas: obrigado a todos, é pela nossa liberdade, sempre estaremos juntos. Uma manifestação estava protestando contra o Supremo Tribunal Federal, aplaudindo o Donald Trump pelas sanções, e ele fala: obrigado a todos, é pela nossa liberdade. Ou seja, se é uma coação que está sendo feito ali do Supremo Tribunal Federal para fazer com que ministros simplesmente não julguem de acordo com a sua consciência, quem aplaude a manifestação que quer coagir, juízes, pura e simplesmente descumpriu aquilo que a liminar dizia. Bem, em relação à nossa relação com os Estados Unidos da América, eu não vejo essa questão de aposta dobrar aposta. Não há uma disputa em quem é mais forte. Não é nesse plano que se coloca. O Supremo Tribunal Federal tem o dever de zelar pelo cumprimento das nossas leis e pelas suas próprias decisões. E, no caso, houve desrespeito às decisões do Supremo. Se o Supremo não fizer nada, ele seria um poder desmoralizado. Ele não teria condições de dizer absolutamente nada em relação ao papel que cumpre. É aquilo que disse ainda no primeiro bloco: quem não se faz respeitar não será respeitado. Se eu tomo uma medida e alguém a desrespeita, eu tenho que agir nos termos da lei pelo descumprimento da ordem. Isso me parece de uma evidência total. Não se trata, portanto, de uma aposta: olha, Trump, eu vou bater mais que você. Se o Trump quiser tomar as medidas lá, que ele tome o que ele achar. Agora, o Supremo não pode deixar de cumprir o seu papel. Ele não pode deixar de fazer isso, senão ele se desmoraliza. Senão ele deixa de ser guardião das suas próprias decisões. Claro, as pessoas podem concordar ou podem discordar das decisões judiciais. Eu mesmo debato muitas decisões judiciais diariamente. Algumas eu concordo, outras não concordo, mas jamais eu poderei pura e simplesmente dizer: olha, judiciário, não zele pelo cumprimento daquilo que você decidiu. Isso é absolutamente ofensivo à democracia e ao papel do Poder Judiciário. Caio, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro afetará a relação com os Estados Unidos? Bom, certamente terá consequências, porque se era consenso aí entre os defensores da democracia e da liberdade nos Estados Unidos da América que as medidas cautelares contra Bolsonaro eram excessivas, portanto esse suposto descumprimento das medidas serão considerados abusivos.
E aí eles têm toda a sorte de ferramentas dentro da lei global Magnitsky para sancionar violadores contumazes dos direitos humanos. E quando o americano olha, né, como bem colocou o Dr. Zé Eduardo, que na verdade só reforçou meu argumento. Eu perguntei justamente o que o Bolsonaro falou para provocar essa resposta. Obrigado a todos, é pela nossa liberdade. Imagina que alguém acabou de perder a liberdade por agradecer uma manifestação em sua defesa. Detalhe, manifestação autorizada pela Constituição, manifestação pacífica e democrática, ao contrário do exemplo falacioso, com todo o respeito, que o Dr. Zé Eduardo trouxe aqui, de uma pessoa apontando uma arma para outra. Como que você quer comparar uma coação por meio de arma de fogo com pessoas protestando pacificamente por pautas democráticas que necessariamente passam pelo Congresso, quais sejam impeachment do presidente da República, impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal? Onde está a arma de fogo aqui, Zé? Ela não existe. É por isso que a maior democracia do mundo identificou um grande vício na nossa democracia e está tomando dentro da sua soberania e do sistema financeiro que opera com a sua tecnologia, lastreado na sua moeda, está sancionando violadores de direitos humanos que interferem, inclusive, na liberdade de cidadãos americanos, de residentes nos Estados Unidos da América e de empresas americanas. É disso que se trata. Então é evidente que a partir desse momento as sanções ao senhor Alexandre de Moraes tendem a escalar. E um detalhe importante, se ele mesmo, como disse inclusive o ministro Luiz Fux, ao assegurar a independência do judiciário, se ele mesmo assegura que as ações do governo americano não interferem no processo, então por que essa insistência de atribuir atitudes supostamente criminosas, por exemplo, a Eduardo Bolsonaro ou o próprio Jair Bolsonaro? Se é um poder independente que opera de forma autônoma, que história é essa de falar, não, isso daqui não interfere absolutamente nada, mas, por outro lado, você perseguir seus opositores políticos com a narrativa de tentativa de coação no processo, obstrução de justiça ou o que quer que seja. São essas dicotomias, essas contradições que restam sem explicação. Agora, Caio, como a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro impacta 2026? Na verdade, é uma tentativa de impactar a eleição de 2026, porque não se trata aqui simplesmente da prisão domiciliar, ou seja, uma restrição na liberdade de ir e vir, mas sim uma sanção de mordaça que torna o réu incomunicável. E, portanto, uma medida absolutamente ilegal, porque veda a censura prévia, veda, inclusive, o direito à ampla defesa, porque dificulta a comunicação com advogados. Enfim, é uma coleção de ilegalidades. Mas só para retomar o último ponto do Dr. Zé Eduardo, punir Jair Bolsonaro ou julgar Jair Bolsonaro ou qualquer outro réu é muito diferente de castigar ou de encampar uma vendetta pessoal politicamente motivada contra um réu, ou nesse caso, contra Jair Bolsonaro. Já que é para a gente se fiar nos números da Folha de São Paulo, Dr. Zé Eduardo, 58% dos brasileiros, segundo a Folha, segundo data a Folha, 6 em cada 10 pessoas, têm vergonha dos ministros do STF. Só 3 em cada 10 se orgulham. Portanto, receba aí o seu próprio argumento. Eu também destacaria que 29% dos brasileiros, apenas 29%, consideram o governo Lula como ótimo ou bom, enquanto 40% não, consideram ele ruim ou péssimo. Mas eu queria chamar a atenção aqui do nosso telespectador para outras flagrantes ilegalidades, né? Primeiro, dizer o seguinte: como que você pode ter uma medida cautelar? E, nesse sentido, a medida da tornozeleira foi criticada por todos os periódicos da imprensa, porque foi visto censura nessa prática. Como que você pode controlar a ação de terceiros e usar a ação de terceiros para punir alguém? Eu vou ler para vocês o artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, que eu mencionei. Nenhuma pena, nenhuma cautelar, por extensão, passará da pessoa do condenado, ou do investigado, ou do réu, ou o que quer que seja. Portanto, é virtualmente impossível cumprir as medidas cautelares do senhor Alexandre de Moraes, porque o réu não controla a ação de terceiros. E falar que ele sabidamente instigou medidas que impactam o julgamento não faz o menor sentido. Como alguém pode instigar terceiros em silêncio simplesmente por existir? Que foi o ridículo da primeira decisão.
em que ele foi fotografado pela imprensa e, supostamente, ao ser fotografado pela imprensa e filmado numa fala de 30 segundos, ele estaria aí atrapalhando o processo. E a prova de que a preocupação não é simplesmente cuidar do processo ou garantir a aplicação da lei penal é a medida cautelar de busca e apreensão, numa clara tentativa de pesca probatória. Que é o quê? Aquela sondagem para elementos genéricos que ensejem novas investigações. E depois todos esses processos são arquivados e você vai pensando algumas coisas numa colcha de retalho, como foi o caso da baleia, como foi o caso do cartão de vacinação, como foi o caso das joias, tudo isso arquivado para você montar uma narrativa de um golpe imaginário. Sem falar, só para fechar aqui o raciocínio, que isso é uma grande cortina de fumaça para as denúncias feitas pelo jornalista americano Michael Shellenberger, conhecido como Vaza Toga 2, que denunciam práticas fora dos ritos processuais, né? E eu faço questão de ler o que o juiz assistente do Alexandre de Moraes disse. Despeço-me aqui singelamente que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhe é de direito, a prisão. Isso daqui é pré-julgamento, isso aqui não é atitude de juiz de direito. Zé, como a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro impacta 2026? Em muito, e por um aspecto que necessita ser explorado. Mas, em primeiro lugar, pesquisas, elas são o reflexo de um quadro de momento. A pesquisa que eu estou comentando é de hoje. Outras pesquisas que se referem a outros números têm que ser atualizadas para serem comentadas, porque podem ter alterado. Claro, então nós temos que olhar os dados de hoje para comentar. Talvez alguns dos dados que tenham sido citados já tenham sido alterados. Segundo lugar, salvo o melhor juízo, os advogados não foram proibidos de falar com Jair Bolsonaro. Me parece, estou citando de memória, que a decisão de Alexandre de Moraes claramente ressalva que os seus advogados podem falar com ele. Então, portanto, tentar radicalizar e desviar o conteúdo de uma sentença, de uma decisão, para dizer que há violação ao contraditório e ampla defesa e à prerrogativa de advogado, não me parece correto. Isso está expresso nos termos da decisão, salvo o melhor juízo, se a memória não me trai. Outro aspecto, de fato, o Caio tem uma razão quando ele diz, não, realmente, o Bolsonaro não pode controlar terceiros. Sim, não pode. Mas ele pode controlar o seu discurso. É essa a questão. Se uma pessoa sabe que está punida a incitar o povo contra o judiciário, ele pode falar o que quiser, gravar o telefonema que quiser. Só não pode gravar a situação que, em sendo divulgada, vai coagir sobre o Tribunal Federal. É simples. Ou seja, eu posso falar de tudo, posso fazer até análises quaisquer, mas não jogar efetivamente a população, através da minha fala, contra o Supremo Tribunal Federal. É isso que está proibido. O que foi proibido não foi ele falar com o filho ou o filho transmitir a imagem dele. Não! O que foi proibido foi a saudação que ele fez aos manifestantes contra aqueles que estavam lutando para coagir o Supremo Tribunal Federal e aplaudindo Donald Trump. É isso que ele não podia fazer. É isso que está proibido. Então, óbvio que ele descumpriu a medida cautelar. É evidente. E mais, medidas cautelares, elas são tomadas antes de julgamento, porque senão seriam cautelares, né? A cautela, ela vem antes do julgamento final. Então, não há nenhuma inversão de nada aqui, nem ofensa contraditória e ampla defesa, quando se tomam medidas cautelares. Então, portanto, aí agora eu vou ao cerne da pergunta. Será que realmente prejudica as eleições? Eu acho que prejudica sob uma ótica interessante. Jair Bolsonaro já está fora das eleições, ele já é inelegível. Prejudica, todavia, porque esta prisão ainda coloca mais pimenta na divisão que hoje acontece com a extrema-direita. Nós temos visto Eduardo Bolsonaro criticar duramente Tarcísio, o Nicolas. Temos visto governadores recuarem, não irem ao ato do fim de semana. Ou seja, temos visto, por exemplo, o pastor Silas Malafaia criticar duramente setores da direita. Ou seja, esse processo, ele dividiu, ele fragmentou a extrema-direita na medida em que se esvai a possibilidade qualquer de uma influência de Jair Bolsonaro nas próximas eleições. E isto me parece muito claro, ou seja, este resultado é inafastável. A extrema-direita, que vinha compactando-se em torno de Jair Bolsonaro ao longo do tempo, perdeu seu líder. E ao perder seu líder, cada vez mais vê esse líder afastado do seu próprio movimento, com outros tentando ocupar esse espaço. Isto influenciará profundamente as próximas eleições. Sem embargo, de influenciar também, por outro aspecto, o desgaste que a extrema-direita está tendo. Eu, inclusive, quero ver com muita ansiedade como é que Trump será votado nas próximas eleições dos Estados Unidos da América. Já há analistas que falam que ele vai ser derrotado nas próximas eleições lá. Vamos aguardar, a vida dirá.
Eu não tenho bola de cristal para antever o futuro, mas eu acho que tudo isso que está sendo colocado gera um efeito perverso para a extrema-direita e muito bom para a democracia. 3 segundos. É que eu realmente não sei o que o Bolsonaro falou. Rapidamente. O que ele falou? Ele saudou os manifestantes. O que ele falou, Zé? Manifestantes. O que saiu da boca dele? Ele disse oi? Ele está preso porque disse oi? Olá? Aqueles que estão aqui lutando pela liberdade. Não, por favor, está nos jornais. Se você ler os jornais, você isso coage o Poder Judiciário? Tá bom. Ok, se senhores. tem uma manifestação que está coagindo alguém e saúda a manifestação, o que é isso? Coação, óbvio. Coação, claro. Bom, o Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os 3 poderes, o Poder Legislativo, o Judiciário e o Executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os 3 poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né, ou seja, pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. Então, tudo isso já está tem muito acúmulo de desonestidade, né, nessas instituições, né, por parte das pessoas que ocupam os cargos nessas instituições. Então, abre-se aí uma questão
diplomática, né? O Brasil está passando por essa questão diplomática agora, nesse momento, por conta de ações justamente dessas autoridades, né? E aí eu falo dos três poderes, né? E aí essas autoridades, por conta de ações dessas autoridades, ações essas que, quando executadas, feriu a legislação de outro país, feriu a ordem jurídica e constitucional de outro país, e por isso que está havendo uma reação deste outro país para com o Brasil. E esse outro país é os Estados Unidos da América. Logo, a maior potência do mundo. Pois bem, os Estados Unidos estão aí penalizando o Brasil com tarifas, né? Muito provavelmente vai vir mais sanções e mais tarifaço por aí, porque o Trump não vai parar. E aí o povo brasileiro fica nessa, né? O povo brasileiro fica nessa de um país sem norte, né? Você olha para o país está em frangalhos, né? Você olha para a economia não funciona. Você olha para a segurança não funciona. Você olha para a saúde, pior ainda, né? Você olha para quem conduz a nação, você não vê exemplo nenhum. Você olha para o poder judiciário, que é que devia guardar por tudo a justiça no país, você não vê exemplo nenhum, pelo contrário. Então, meus amigos, a coisa está feia, muito feia. Portanto, o que temos é algo histórico acontecendo, né? Porque nunca houve sanções assim nesse nível, e vai vir mais sanções por aí, vai vir muito provavelmente Lei Magnitsky para o pessoal do judiciário e enfim, para muitos outros aí. E isso é inédito, né? Isso nunca aconteceu assim. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.